Olá, amigos, tudo bem com você? Desejo e espero que esteja bem com você e com toda a sua família. Meu nome é Márcio Aquino, sou advogado na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo, e como temos já feito há algum tempo, estamos preparando mais um conteúdo para ir ao nosso canal do YouTube. E estes conteúdos temos por objetivo sanar as dúvidas estas questionamento que chega até o meu escritório, e estes questionamentos nós pontuamos aqui, porque muitas das vezes a dúvida de uma pessoa é a dúvida de muitos. Então, como você está assistindo este vídeo, eu acredito que o tema lhe chamou a atenção. E hoje nós iremos falar sobre pensão alimentícia. Antes de entrar no tema, eu só gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito em meu canal do YouTube, se inscreva aí, acione o sininho, porque toda semana nós estamos disponibilizando conteúdos novos, conteúdos estes da área jurídica. Então, certamente, se não houver necessidade para você, você saberá ou conhecerá alguém que está com estas dúvidas e você pode indicar para que seja tirada estas dúvidas. Então vamos lá para o tema de hoje. E como de costume também, nós temos feito a apresentação por slideshow. Hoje também não será diferente. Nós estaremos fazendo esta apresentação por slideshow. Eu colocarei as perguntas e já estarei respondendo para você. Eu pretendo ser aqui claro, ser conciso, não usarei muitos números de lei, porque até não é interessante para você neste momento. Neste momento, o interessante é que a sua dúvida seja respondida. Então vamos lá. Quando nós atendemos um cliente aqui em nosso escritório, ele vem com alguns questionamentos. Questionamentos estes que sempre ficam pairados sobre o ar, porque um responde uma coisa, outro responde outra coisa. E a primeira pergunta que nos chega é: quem pode pedir alimentos? Quem que pode pedir alimentos? Ora, segundo está no artigo 1694 do Código Civil, eles citam 4 grupos de pessoas que podem pedir alimentos. Eu estou falando grupos de pessoas para que vocês entendam. Então vamos lá. O primeiro grupo aí diz companheiros ou cônjuges, né? Marido e mulher ou companheiros. Companheiros aí não tem o gênero. Então estes podem pedir alimentos uns aos outros. E também os ascendentes, pais e avós, este é o segundo grupo. O terceiro grupo é filhos e netos. E o quarto grupo, não menos importante, pode também pedir alimento aos irmãos. Doutor, mas como que é esse negócio de pedir alimento, estas coisas toda aí, como que fica esta situação? Olha, é muito simples. Quem pode pedir alimentos são estes grupos de pessoas, tá? Via de regra. Vamos lá, o segundo questionamento. Como saber se eu tenho direito à pensão alimentícia? E esse aqui eu vou me ater apenas às regras também. Porque como que eu sei que eu tenho direito aos alimentos ou à pensão alimentícia? Ora, para nós analisar se tem direito, nós temos que pegar o mesmo artigo 1694 do Código Civil, o seu parágrafo 1º, que ele diz que são 3 elementos a serem provados nas demandas alimentícias, ou seja, tem que provar esses 3 requisitos, no mínimo, para demandar os alimentos. Então, o primeiro requisito a ser provado para o juiz é a obrigação de alimentos. Ou seja, o pai tem a obrigação de alimentar os filhos, né? Os pais. Então, aqui está provado a obrigação alimentar. Segundo requisito, a necessidade de quem pede. Ou seja,
o filho tem que estar necessitado para pedir. Doutor, mas sempre o filho vai estar necessitado? Não, muitas das vezes o filho já tem uma vida melhor até do que a do pai. Porque muitas das vezes esta criança, ela é criada com os avós são aposentados e têm um salário excelente e dão uma ótima vida para o filho. Então, muitas das vezes, a vida do filho, claro que exceções, está melhor do que a do pai, mas não exime o pai da responsabilidade, tá? Não exime o pai da responsabilidade. Então, assim, e o último elemento que tem que provar é a possibilidade de quem irá pagar, ou seja, o pai vai pagar, por quê? Porque ele está trabalhando, porque ele tem a obrigação de alimentar. Eu estou usando o exemplo aqui de pai e filho, tá? Mas tem outros exemplos que nós vamos discorrer daqui mais à frente. Outro questionamento. Quando que eu posso pedir os alimentos? A pergunta chega aqui para nós é assim: doutor, qual é o momento exato de eu entrar com o pedido de pensão alimentícia? Ora, este momento exato, quando há um divórcio, quando há uma dissolução da união estável, ou até mesmo diante de uma gravidez, ou até mesmo diante de um procedimento em que da qual a tua condição de vida ela mudou, então aí você pode pedir alimentos, tá? O pedir alimentos sempre quando é no divórcio já se discute na ação de divórcio. Na dissolução de união estável também, tá? E aí eu digo de pai para os filhos e também de esposo para esposa, ou companheiros, tá? De companheiro para companheira, ou vice-versa, ou companheiros para companheiros. Também o momento da dissolução pode pedir o alimentos. O próximo questionamento que tem chego até o nosso escritório é: como que fica a pensão alimentícia entre o cônjuge? A história, ela vem hipoteticamente desta maneira: doutor, separei do meu marido, ou seja, meu marido pediu o divórcio, só que a situação agora, como é que eu vou ficar? Então vamos lá. Um exemplo clássico disso é quando o esposo ele tem um ótimo trabalho, um ótimo salário, e ele não permite que a esposa trabalhe, ou até mesmo que a esposa estude. Então, este momento agora chegou, vem o divórcio e a esposa se vê debilitada ou se vê agora com a sua situação ruim em relação ao divórcio. E diante disso, desta situação, no divórcio ou até mesmo na dissolução, pode sim pedir os alimentos, tá? O alimento entre o casal já tem algumas decisões, tá? E estas decisões, ela tem indicado aí que os alimentos aí entre o casal, ele de uma forma de uma assistência mútua, ou seja, estava tendo um patamar de vida de uma maneira e com o advento do divórcio, o patamar de vida de um ou de outro caiu, foi lá para baixo, né? A situação está lá embaixo. Então, muitas das vezes o casal paga aluguel. Tá, o marido tem um bom salário, tem um bom emprego e a esposa sempre cuidou do lar. Não que deixou de trabalhar, porque dentro do lar trabalha até mais do que fora da casa. Mas, diante disso, ela se vê impossibilitada. E agora, o que eu vou fazer? Então, já tem algumas decisões, né? E atualmente o judiciário ele tem concedido aí alimentos transitórios, que geralmente esses alimentos transitórios ele vai de 6 meses até 2 anos, quando se verifica que há verdadeiramente dependência econômica entre os cônjuges. Então, terá que provar dependência econômica, tá? Esse aí é a pensão alimentícia entre os cônjuges. Outro questionamento que chega para nós: doutor, o pai da criança não quer pagar alimentos, ou ele se escusa a pagar alimentos, ele foge do oficial de justiça, ele não dá endereço onde trabalha, não conseguimos localizar. Eu posso entrar com uma ação contra os avós? Esta é uma pergunta corriqueira que chega para nós também. Olha, vamos lá. Pensão alimentícia avoenga, ou seja, chamar os avós
para participar dos alimentos aos netos, ele é subsidiário, ou seja, não é direto, tá? Os avós, ele entra aí como uma parte em que venha a suprir a ausência ou a dificuldade dos pais. Então vamos lá, é um exemplo também que nós sempre aqui lecionamos, sempre damos este exemplo, é quando o pai é um dependente químico e ninguém o encontra, ou seja, ele é um andarilho. Então aí a criança precisa se alimentar, a criança precisa vestir, a criança precisa de medicamentos. Então aí neste momento chama-se os avós, mas automaticamente a pensão alimentícia ficará sob a responsabilidade dos avós? Olha, é muito relativo isso, porque tem que ver a possibilidade dos avós. Se os avós tiverem possibilidade, e a possibilidade é que tem que ser boa, aí chama os avós sim para participar dos alimentos do menor, tá? Mas tudo tem que provar, tudo tem que ser bem esclarecido. Outra questão, qual o procedimento para pensão alimentícia? O que eu vou fazer para pedir pensão alimentícia? Primeiro, vamos lá, tá? Você terá que contratar um advogado, tá? Ou ele particular, ou você terá que ir até a Defensoria Pública e assim pleitear por lá a sua ação. Esse é o procedimento básico. Claro que diante de ver toda isso, necessidade, possibilidade, tem que provar, tem que juntar todas estas coisas. Então o procedimento é esse. Outro questionamento que chega até nós: quais são os documentos necessários para pedir alimentos? Então vamos lá. E muitas das vezes este questionamento ele deixa muita dúvida, né? Doutor, quais são os documentos? Porque eu vou em um advogado, ele me deu uma lista com mais de 30 documentos. Eu vou em outro escritório, ele me deu uma lista de X números de documentos. Eu vou na defensoria, é X números de documentos. Olha, então vamos lá, eu não vou me ater a uma listagem, mas eu vou citar os principais documentos, tá? O documento, e aqui eu vou citar exemplo, tá? Exemplo aqui é de pensão alimentícia para o menor, ou seja, para a criança. Então, o documento da criança que é necessário: certidão de nascimento, tá? Comprovantes aí de matrícula escola, comprovante de gastos que tenha com a criança, comprovante de tratamentos médicos que fazem necessário para esta criança. Documento da mãe, e aqui eu vou dizer a mãe quando ela for maior de 18 anos. Então o documento da mãe, RG, CPF, o comprovante de endereço, o comprovante de renda, também aí você trará, se pagar aluguel, trará os documentos que comprove o pagamento do aluguel, o contrato de locação, tá? Então tem que trazer esses documentos. Para a mãe que é menor de 18 anos, esse daqui vai ter todos esses documentos que eu já citei, e também ela terá que vir acompanhado da mãe dela. Por quê? A mãe dela será a representante na ação judicial, porque ela ainda é menor de 18 anos, tá? Então a mãe dela vai vir junto e também trazer RG, CPF, o comprovante de endereço e também comprovante de renda e esses documentos que aqui eu já tenho falado. Estes são os questionamentos que chegam até nós. Diante disso, ainda fica algumas dúvidas pendentes, né? Dúvidas essa, doutor, o pai da criança já ficou definido em lei que ele teria que pagar a pensão, só que ele não paga, o que eu vou fazer? Aí você nos acompanha que vai ter um novo vídeo, que vai estar escrito aí, execução de pensão alimentícia, algum título assim, se inscreva no canal, que esse vídeo chegará a você, e nós trataremos deste assunto especialmente, tá? Diante disso, acredito que sanei a maioria das dúvidas, e estas dúvidas certamente trarão benefício para você, porque quando você procurar um advogado, você já está por dentro do que vai precisar e do que vai levar
até o escritório de advocacia ou até mesmo até a Defensoria Pública. Ficamos por aqui e eu faço e renovo o convite. Você que ainda não é inscrito em meu canal do YouTube, se inscreva, acione o sininho e deixa aí o seu like. Tá? Se foi interessante para você essas informações, deixa aí o seu like. Ficamos por aqui. Até mais!